Pronto, criei a rede 2. Então, se você ligasse uma máquina lá na rede 2, um grupo de máquinas através de um switch, seria simplesmente aqui agora, ó, essas máquinas já conseguiriam pegar endereço de IP, tá bom? E navegar na internet? Tem que funcionar normalmente também. Por quê? Porque você já fez o masquerade para sua interface de saída lá. Olha lá, rede 2 navegando na internet. E vamos ver se a rede 2 já consegue se comunicar com a rede 1 também. Como que eu faço isso? Só pingar para o IP da máquina 1. Como que é o seu IP da máquina 1? Se você não lembra o IP da máquina 1, você abre a máquina 1 aí, ó. Tá aqui. Ó, PC1. E dá o comando aqui, ó, show IP dentro da maquinazinha. Tá aqui o endereço de IP dela, 192.168.1.254. Voltei para o PC2 e vou pingar lá, ó. Tá aí, rede 1 se comunicando normalmente com rede 2, beleza? Por que eu já consigo me comunicar? Por quê? A máquina 1 tem gate. Qual que é o gate dela? O roteador. A máquina 2 tem gate. Qual que é o gate dela? Também é o roteador. E as duas já estão no mesmo roteador e o roteador já conhece essas duas redes, então já tem rota para chegar nessas duas redes aí, beleza? Já consegue falar uma rede com a outra sem problema. Desde que esteja ligado no mesmo roteador, eu não preciso criar nada adicional para que uma rede consiga se comunicar com outra. Alguma dúvida até aqui? Francisco, esse aí eu já tinha observado há um tempo, uma dúvida exatamente sobre isso. Por que duas redes? Qual seria a utilidade de eu criar duas redes e se elas se comunicam? Certo. Porque geralmente quando você cria redes separadas, né, é justamente para elas não se comunicarem. Nem sempre. Vamos lá. Imagine o seguinte, imagine que a rede 2 é uma rede de servidores, tá certo? Eu tenho aqui alguns servidores. A rede 1 é a rede, por exemplo, dos usuários comuns lá da empresa, por exemplo. Imagine que na rede de servidores aqui, eu quero que a rede de usuários acesse somente a porta 80. Suponhamos que sejam servidores web, beleza? Se eu tivesse com esses servidores na mesma rede local aqui, eu não teria como criar o meu firewall aqui no meu roteador. Eu teria que trabalhar essas regras de firewall internamente no servidor. Como eu tenho um roteador e tenho um firewall no meio do caminho aqui, eles conseguem se comunicar? Sim. Agora, aqui no meu roteador, eu consigo bloquear e dizer o que consegue passar da rede 1 para a rede 2, tá certo? Então, eu consigo ter esse controle. Elas não se comunicam entre elas. A comunicação toda passa pelo roteador. Exatamente, passa pelo roteador. Mesmo se ela estiver no mesmo switch, a comunicação entre uma e outra é feita através do roteador. Nem sempre. Vamos lá. Se você tem um switch aqui na rede 1, beleza? E tem outro computador ligado aqui, ó. Eles vão estar no mesmo domínio de broadcast. Então, nesse caso aqui, vai falar um com a outra diretamente. Agora, como aqui estão em redes distintas, redes diferentes, uma está no 192.168.1, a outra está no 192.168.2, ela precisa de um roteador. Então, nesse caso aí, ela precisa passar pelo roteador, e aí o roteador consegue tratar, no caso, o MikroTik tem firewall integrado, né? Ele consegue tratar o que você quiser aí, bloquear ping, bloquear uma porta, bloquear um acesso a um serviço e assim por diante. Tá certo? Mesmo se a rede 1 e a rede 2 estiverem, vamos dizer que tem um switch só, e eu tenho o roteador, o MikroTik, pode falar. Switch gerenciável ou não gerenciável? Com ou sem VLAN? Não, switch não gerenciável, sem VLAN. Beleza. Switch básico. Switch básico sem VLAN. Essas duas máquinas vão estar na mesma subrede? Não, subrede separada, diferente. Mas no mesmo switch. Beleza. Se você tem duas máquinas no mesmo switch, em subrede diferente, o pacote vai ter que passar pelo roteador, certo? Isso que eu estou minha dúvida. Então ele passa pelo roteador. Passa. Mas você tem que tentar o seguinte. Tá aqui o PC1, beleza? Imagine que você tem um PC2 aqui ligado nesse switch vermelho. Essa bolinha vermelha que eu fiz aí seja um switch. Você tem um PC2 aqui, ó. Esse de azul aqui que eu estou fazendo a bolinha agora. Beleza? Certo. Se por acaso está no mesmo switch, sem VLAN e nada, estão em redes diferentes, um está na rede 1, outro está na rede 2, precisa passar pelo roteador para ocorrer comunicação. Beleza. Mas, se por acaso esse usuário aqui, o PC1,
simplesmente trocar o endereço de IP dele, ele já consegue falar aqui, ó, com a rede 2 diretamente pelo switch. Se ele colocar um endereço de IP aqui na mesma subrede que o... Na mesma faixa. Na mesma faixa, vai comunicar direto, sem passar pelo roteador. Beleza? É bem isso, você explicou muito bem. Eu entendi exatamente. Era essa dúvida mesmo. Se a questão é o gateway padrão, né? Eles estão em redes diferentes, mas o gateway é o mesmo. Então a comunicação, minha microtik fica aí no meio e você pode controlar o que passa e o que não passa de uma rede para outra. Exatamente. Como aqui eu tenho a rede 1 na Ether 1 e tem a rede 2 na Ether 2, mesmo que o cara aqui trocar o endereço de IP, ele vai parar de funcionar, porque ele não tem a rede 1 na Ether 2 aqui, certo? Então aqui está obrigando a quem está ligado na Ether 2 a utilizar uma subrede da Ether 2. Se ele colocar uma da rede 1, não vai funcionar. Beleza? Não vai funcionar. Ótimo, obrigado.